Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Vivemos novos tempos, novos desafios, a pandemia mundial. Trouxemos para falar do assunto 3 grandes especialistas em 3 temas que estão absolutamente interconectados, que é reestruturação de empresas, que é dinheiro, que é o aspecto jurídico, a reestruturação dos grandes desafios. Os nossos convidados de hoje são Salvatore Milanesi, que é da empresa Pantânica, Alexandre Faro, que é da Freire Assis Sakamoto Violante Advogados, e Marcos Travassos, da Money Money Invest. É um prazer tê-los conosco. Prazer nosso. Bem, Salvatore, você escreveu vários livros e vamos começar com você falando um pouquinho de reestruturação de empresas e os desafios no momento atual. Cumprimento ao Curi, cumprimento aos demais participantes ou telespectadores. Curi, você falou uma coisa importantíssima. Estamos passando por uma situação inédita a partir da experiência que todos nós estamos fazendo aqui, gravando através de ferramentas inéditas, em vez de estar no estúdio de vocês. Essa situação não era esperada e não é comparável a nenhuma das crises que passamos, por exemplo, em 2008, ou até outro dia fazíamos uma comparação, nem com a crise de 1939. E por que isso, Curi? Porque isso envolve a saúde das pessoas e envolve a economia. Envolve a saúde porque, obviamente, os números são claros, está matando muitas pessoas, estão hospitalizando várias outras pessoas, portanto, as pessoas preocupadas e em pânico, os relativos governos preocupados e em pânico, fecham as economias, fazem o chamado de lockdown, e todo mundo sofre. Agora, sem entrar no assunto de o que é prioritário, porque saúde é ligada à economia é ligada à saúde, nós que somos profissionais de reestruturação de empresas, a primeira coisa que estamos dizendo aos empresários é não continue fazendo a mesma coisa como se nada estivesse acontecendo. Fundamentalmente, estamos dizendo, se enquadre naquela que é a indústria da qual você faz parte, que pode fazer parte de uma indústria severamente golpeada pelo coronavírus, parcialmente golpeadas, ou a indústria estratégica, que não parou e que deve continuar produzindo. No primeiro caso, depois vamos escutar os experts aqui em jurídico, o doutor Alexandre, temos que verificar o que deve ser feito. Imagine, por exemplo, uma sapataria, uma microempresa, um cabeleireiro, ou um restaurante que fechou completamente e que tem que pagar aluguel ou que eventualmente tem as parcelas dos bancos para pagar, tem os impostos do mês anterior, ter funcionários. A segunda categoria que mencionei são as empresas que foram golpeadas parcialmente. Essas empresas, obviamente, não pode pensar exclusivamente os jurídicos, tem que repensar o modo de ver o negócio deles. Então, nesse caso, a nossa principal recomendação, pense para a saúde dos seus empregados. Não demita por enquanto. Vamos verificar como essas coisas, com as medidas editadas pelo governo, podem ser enfrentadas, porque já era complicado no Brasil contratar gente competente antes dessa crise. Então, se você tomar decisões que eventualmente levam para a demissão de importante quadro da tua empresa, você pode estar prejudicando, inclusive, a continuidade das atividades. E esse tipo de indústria, o que tem que fazer? Simplesmente repensar ao novo cenário, verificar como as receitas foram impactadas, diminuir eventualmente a despesa de marketing, postergar investimentos que não são estratégicos, falar com os fornecedores, não machucar os fornecedores, dizendo não vou te pagar, mas falar,
colaborar com esses fornecedores, porque o mundo não vai acabar, se Deus quiser, obviamente. Nos próximos meses vamos sair dessa. Então, é dizer, eu preciso de mais prazos, esticar os prazos, falar com os clientes, verificar como servir os clientes, porque às vezes, eventualmente, o navio não chegou à porta, a matéria-prima não chega na tua fábrica, ou não chega no teu estabelecimento, então posso eventualmente não ter como servir esse cliente, então combinar com o cliente, como manter a continuidade. Mas mais do que nada, observar disciplina no próprio fluxo de caixa. Isso significa, além de postergar os impostos, e vamos escutar o doutor Alexandre o que tem a dizer, porque tem várias medidas para se beneficiar, falar com os bancos. Os bancos hoje estão recebendo, segundo informação da FEBABAN, mais de 2 milhões de pedidos de postergação de pagamentos, que corresponde a cerca de 250 bilhões de reais. E se lembre, que o governo federal, através do Banco Central do Brasil, permitiu os bancos para estabilizar o sistema, para aumentar a liquidação dessas instituições financeiras, de reduzir aquelas penalidades que eles têm de travamento da liquidez deles. Portanto, eles devem permitir que tudo isso, esse benefício que eles estão recebendo, se propague na ponta. Os bancos devem poder propagar esses benefícios às micro, pequena e médias empresas. Rapidamente, uma última consideração. Se reinventem para eventualmente tentar reduzir o impacto nas receitas. Pense em restaurante, se pode fazer delivery, cabeleireiro, pense em antecipar receita. Outro dia, minha filha, por exemplo, para fazer um exemplo, chegou uma belíssima ideia da própria cabeleireira, dizendo, cada corte custa 70, eu vou fazer 35 cada corte, me antecipe 5 cortes. Então, pense em ideias, não é fácil, mas pense em ideias para se reinventar e estabilizar, pelo menos para os próximos 15 ou 30 dias, não sabemos quanto vai durar, as próprias receitas e principalmente reduzir os custos e renegociar os bancos. O governo federal, através de várias medidas muito bem intencionadas, como governos estaduais também muito bem intencionadas, governos municipais, na verdade está dizendo que vai salvar 1.400.000 micro, pequenas e médias empresas. O problema é que no Brasil existem hoje 6.800.000 micro, pequenas e médias empresas, o que significa que um pedaço vai ficar de fora, ou então outras medidas do governo ainda terão que vir, o que necessariamente vai trazer um quadro muito ruim. Empresas vão fechar, empresas vão quebrar, outras vão conseguir passar e algumas indecisas. E assistimos na grande imprensa multinacionais dizendo que vão rever planos que não terão recursos e se o sistema financeiro não injetar recursos, vai ficar extremamente difícil. Doutor Faro, eu acho que o senhor é o homem que pode esclarecer uma série de dúvidas. Curi, muito obrigado. Eu saúdo a todos os participantes aí. Muito obrigado pelas palavras generosas. Bom, acho que tem muita coisa para a gente falar quando a gente fala em pandemia, quando a gente fala em crise e quando a gente fala dos dois juntos, que é uma crise decorrente aí da pandemia. Eu separei 3 grandes temas aqui para a gente bater um papo. Se a gente fosse aprofundar, tem muita coisa acontecendo e tal, então o objetivo aqui também não é falar mais para o empresário do que para o advogado. O primeiro tema que eu separei para a gente falar diz respeito aos contratos de obrigações privadas. Por que eu estou falando primeiro para as obrigações das empresas? Acho que você colocou muito bem, Curi, que o governo ele vem adotando medidas, a gente vê projetos de lei, a gente vê notícias de linha de crédito, mas está tudo sujeito ao repasse de bancos privados, nada disso está muito claro. Então, do ponto de vista jurídico, e olhando um pouco para a experiência que a gente tem na reestruturação de empresas e tudo mais, o empresário ele não pode depender exclusivamente do governo. Se ele for depender do governo para reagir, a história tende a terminar mal. Então, o primeiro ponto que eu acho que o empresário tem que olhar é quais são as obrigações correntes deles. Então, tem os contratos com os financiadores, com os bancos, os contratos de locação, os contratos com fornecedores. E sinceramente, a lei
a lei que a gente tem hoje, independentemente de projetos de lei em andamento, tal, ela já resguarda o reequilíbrio e o rompimento de algumas dessas obrigações em função de uma pandemia. A pandemia mundial, o equilíbrio mundial, é algo que é considerado no que a gente chama no direito de teoria da imprevisão. É o exemplo óbvio, é o exemplo quase do livro, de quando estamos na faculdade estudando, o que faz aí durante as aulas, enquanto a gente está estudando. Então, dito isso, quando a gente fala em pandemia, o Código Civil estabelece de maneira muito clara a possibilidade de resolução dos contratos e a possibilidade de reequilíbrio dos contratos. Ou seja, se o empresário virar para fornecedores, financiadores, para os locadores e disser: não tenho condições de cumprir as minhas obrigações porque sou diretamente afetado pela pandemia e vou precisar reequilibrar minha relação comercial com você. A pergunta é: juridicamente o direito resguarda a posição desse empresário? A resposta é sim. Na minha visão, e a interpretação é de Código Civil e tudo mais, eu entendo que sim, tem excelentes elementos para que o empresário adote essa posição de maneira muito firme perante as suas contrapartes. Então, esse é o primeiro ponto, o ponto de reequilíbrio das relações. O direito resguarda isso. O não cumprimento das obrigações em função de algo imprevisto não é juridicamente ilícito. Esse é o grande ponto. E isso tem que ser discutido. Tá? A lógica da lei é para que esses prejuízos sejam repartidos. Além desse ponto, que eu acho que é algo bastante relevante, eu entendo que é muito importante o empresário se programar. Então, ele precisa olhar para a operação dele com alguma perspectiva de retomada, ou quando for a retomada, entender o que ele vai ter que fazer, ou que tipo de reestruturação que ele vai ter que ter para isso. Ou seja, ele vai precisar de uma recuperação judicial? Ele vai conseguir uma reestruturação? Se ele não conseguir, ele vai ter que ir para uma recuperação judicial? Ele vai precisar ajuizar ações para reequilíbrio dos contratos? Então, assim, o empresário tem que agir nesse ponto. Trazendo agora um pouco para um outro lado, para não me estender demais também nesse aspecto, falando um pouquinho das questões tributárias, que eu acho que é uma preocupação aí de todos. Tá? Na parte tributária, a gente também vê diversas normas, portarias, decretos, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Eu acho que o que dá para destacar é o seguinte: a gente já tem a suspensão de alguns tributos durante o período, tá? Por exemplo, PIS, COFINS, a gente já tem IOF também até o início de julho. A gente também tem o adiamento do pagamento de alguns tributos, isso já está normatizado. Mas eu acho que um ponto importante aqui a ser colocado também é o seguinte: a partir do momento que a empresa ela não consegue produzir por uma determinação do próprio governo, como que ela vai ter que arcar com os tributos que seriam próprios da operação dela? Então, assim, existem ações foram ajuizadas no sentido de suspender o pagamento dos tributos durante a pandemia, desde que a empresa comprove que ela foi diretamente afetada por isso. Eu acho que esse é o grande recado. Falem com os contadores, falem com os profissionais que cuidam da parte fiscal da companhia, controllers, tudo mais, mas para acompanhar as normas já existem, mas tenham em mente isso. Eu acho que o recado do empresário é esse também. Estou diante de uma pandemia, não consigo cumprir minhas obrigações. Beleza, vamos ver o que podemos para que não ocorra o pior, não ocorra uma falência, não ocorra algo que é um prejuízo para todos os envolvidos. E na questão trabalhista, aqui ultrapassando até um pouquinho aqui o tempo que eu tinha programado, eu vou ser muito breve. Havia, na verdade, uma MP, uma medida provisória que era mais esperada por todos, que era a 936 de 2020, que estabelecia a possibilidade da redução dos salários da jornada de trabalho e a suspensão dos contratos de trabalho por 60 dias, o que era importantíssimo para todos, até porque, por exemplo, um restaurante ele está funcionando só delivery, obviamente ele não vai contar com todos os empregados e tudo mais. E o problema foi que há uma liminar hoje em vigor, sujeitando esses acordos e as suspensões à aquiescência e à concordância dos sindicatos. E é uma liminar, isso ainda está em discussão. Tá? Então, na parte trabalhista, a gente ainda não vê um grande movimento legislativo, mas é algo que tem que ser acompanhado. Tá? Mas lembrando aqui que existem outras formas de reestruturar créditos trabalhistas, como programas de parcelamento, como a própria recuperação judicial, enfim. Acho que são essas minhas considerações aí
arsenal de apoio aí à disposição do empresário para que ele possa se manter nesse período de crise sem necessariamente depender só do governo. Esse é o meu ponto aqui. Bem, todo mundo está esperando apoio do governo, apesar, sabemos que nem todos serão atendidos, mas a grande indagação é como fazer o dinheiro chegar na ponta, até agora não definido, e projetos que falam em enviar o dinheiro que ainda estão em votação. Foram votados essa semana no Senado, ao Congresso, sanção e assim por diante. Marcos, é com você. Está operando, está emprestando? Como é que é o cenário? Vamos lá, Curi. Bom, primeiro, prazer falar com vocês todos. A gente está, sim, operando, mas, olha, eu posso dizer para você que dentro dos meus mais de 25 anos de crédito, fazendo crédito em bancos e mercado de capitais, essa é uma crise bastante diferente, né? Uma crise que a gente nunca viu. Então, não se trata simplesmente de crédito, trata-se de salvar uma economia toda. E um problema desse tamanho, Curi, ele precisa ser tratado de uma maneira muito ampla, tá? Então, quer dizer, é um problema dos governos centrais, é um problema dos bancos centrais do mundo inteiro, e aqui no Brasil, como já foi dito aqui, o nosso Banco Central, os nossos governos estão trabalhando nesse sentido. Agora, o que eu não queria ver, e a gente está aqui para falar isso, é acontecer o que aconteceu nas outras crises que vivemos recentemente, que eu vou chamar de empossamento de liquidez. O governo está liberando dinheiro, a gente está vendo as leis, o doutor Faro nos explicou aqui que muitas em trâmite, muitas já uma realidade, mas como é que leva esse dinheiro para a ponta? Nós vamos chamar todos os empresários do Brasil, fazer uma fila na porta da Caixa Econômica Federal e dar uma senha para cada um? Você acha que isso vai funcionar? Não funciona. E a gente já viu acontecer isso no passado. Só que hoje a gente tem um aliado, quer dizer, nós temos a tecnologia ao nosso lado, nós temos as fintechs. As fintechs, que por sinal são muito apoiadas pelo Banco Central, criando formas de as fintechs crescerem e se desenvolverem. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: dá para a gente fazer de uma forma muito ágil, muito segura e muito direta. A Caixa Econômica Federal já disse e se colocou à disposição, diz que tem mais de 5.000 agências, e tem mais do que isso mesmo, espalhadas no Brasil inteiro. Só que as fintechs, elas estão disponíveis em cada computador, em cada celular. Desde que tenha acesso à internet, o micro, pequeno e médio empresário pode acessar a fintech e pedir crédito. E receber o crédito de uma maneira muito ágil e muito mais simples, eu garanto a você, do que preencher cadastros e pegar uma fila na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, que, aliás, é contra o que a gente está pregando, né? Contra o isolamento social. Nós não queremos aglomerações, queremos pessoas longe uma das outras. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: precisamos usar as fintechs mais. A gente já ouviu também que o governo está preocupado e está pensando em usar os meios de pagamento, as maquininhas. Mas isso é pouco. Uma pequena indústria, uma microindústria não tem maquininha. Ela não recebe cartão de crédito. Nós temos que apoiar todos. Então, o que eu acho que a contribuição que as fintechs podem fazer agora, e pode ser um papel de protagonismo na solução de toda a crise, é organizar a entrega desse crédito na ponta. Então, a gente já tem falado bastante com outros órgãos, acho que a gente precisa criar assim, fundos de investimentos, grandes fundos que têm lá os seus critérios de quem tem direito a que tipo de crédito, e através, de novo, das fintechs de crédito, os empresários vão até o seu site, a sua plataforma, como a Money Invest, mas existem outras também muito competentes, e vão lá e peçam o seu crédito de acordo com aquilo que a legislação permite, e eu garanto a você, em 24 horas, em 36 horas, o dinheiro vai estar na ponta, vai estar na conta do empresário para ele poder pagar as suas contas ou fazer os seus alongamentos e sobreviver. Nós não podemos deixar a economia morrer. As pessoas têm que ter emprego e as empresas têm que ter a capacidade de continuar vivas depois da crise. Essa crise vai passar. Se vai durar 2, 3 ou 6 meses, nós não sabemos, mas ela vai passar. E nós temos que estar pronto depois que ela passar. Nós temos que ter a capacidade de produzir automóveis, de produzir máquinas, de produzir equipamentos, de ter um restaurante à disposição das pessoas que querem consumir. Agora, para que isso aconteça, o trabalho tem que ser amplificado. E, de novo, não faz sentido a gente depender de métodos antigos para resolver essas questões tão novas e, principalmente,
nesse ambiente absolutamente tecnológico. As fintechs estão prontas para levar o dinheiro onde ele tem que chegar. E é muito simples. A gente só precisa ser ouvido pelo governo federal e dar continuidade naquilo que a gente já faz. A gente já faz isso no nosso dia a dia. E eu acho que é mais um apelo. Pessoal, nós estamos prontos, vamos fazer isso acontecer. Vamos cuidar do Brasil, vamos cuidar da economia. A saúde, infelizmente, a gente não tem propriedade para falar. A gente só pode cumprir, como cidadãos, as orientações dos órgãos reguladores do governo federal. Hoje nós estamos tendo uma comprovação de que o conhecimento acumulado das várias áreas pode trazer um benefício a toda a sociedade, ao governo, ao país, aos empresários, aos trabalhadores, à sociedade civil como um todo. Queremos agradecer muito as participações de Alexandre Faro, de Marcos Travassos, de Salvatore Milanese. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital.